Vamos falar um pouquinho sobre a Grande Guerra, ou Primeira Guerra Mundial, ou a guerra que iria acabar com todas as guerras, enfim, como quiser chamar, porque qualquer um desses três nomes é válido. Antes de estourar a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava passando por um período de bela época, umas grandes descobertas, uma exaltação à tecnologia, porque eles acreditavam que se tivesse tecnologia não teria mais guerras nem nada assim do tipo. Como vemos na vanguarda europeia do futurismo, né, que eles exaltavam a tecnologia, exaltavam o futuro e cancelavam o passado e o presente, porque o que importava para eles era o futuro. O futuro seria coisas mais velozes, teriam carros, teriam eletricidade melhor, enfim. Era basicamente isso que acontecia no futurismo e que tem a ver com a bela época. Ou seja, os países europeus estavam no seu auge de riqueza e tudo mais. Em 1870, os alemães guerrearam com os franceses, o que ocasionou uma perda de dinheiro e uma perda de território, o que também causou o quê? O revanchismo, que os franceses ficaram com raiva por ter perdido os seus rios ricos em minérios, que é os rios da Alsácia e da Lorena, e eles queriam reavê-los, né? Então, que já causa uma leve tensão ali, né? Enfim. Em 1871, um ano depois desse revanchismo, ou melhor, o revanchismo não acabou, porque eles ainda queriam uma revanche, mas um ano depois dessa guerra, mini-guerra, os impérios alemães, eles pegaram e se unificaram, que ficou conhecido como a unificação da Alemanha. A Alemanha, ela era uma grande potência econômica, porém ela tinha poucas colônias, né? Então, os alemães estavam querendo ter mais colônias, né? E o que foi que eles fizeram? Começaram a chamar pessoas para o time dele, entendeu? Como, por exemplo, chamaram os italianos, chamaram os austro-húngaros para pegar e se juntar a eles. Disputa imperialista entre os países europeus. Estava ocorrendo também o desenvolvimento das indústrias. Europa e Japão, que eles já tinham passado pela primeira revolução industrial, né? Ou seja, eles já tinham alguns computadores, também estavam passando já tinham passado pela descoberta da tecnologia, enfim, tinha os computadores e tinha outras coisinhas e tal, que ajudavam bastante. Na página 3 do livro de história podemos ver o que eles já tinham inventado, que era a máquina de costura, a lâmpada incandescente. Coisa que é interessante, que é o telefone, o automóvel, motor a diesel, o dirigível, que isso aí eles serão úteis para o finalzinho da Primeira Guerra Mundial, que tinham os tanques de guerra, que eles passaram a usar, os dirigíveis eles também usaram um pouco assim, não, também usaram bastante, que eram para poder ver os territórios inimigos e assim, pois é. Temos também aqui o pan-eslavismo, onde eles acreditavam que os eslavos deveriam ficar sob a liderança da Rússia, na página 32. E tem também o pan-germanismo, que eles acreditavam que os germânicos deveriam ficar sob a liderança da Alemanha. Ou seja, para poder saber quem vai ficar sob a liderança de quem, é somente basear aqui pelo finalzinho do nome, após o pan. Eslavismo, o eslavismo fica embaixo. Germanismo, os germânicos ficam embaixo. É só lembrar de quem é cada local. Os eslavos ficam dos russos e os germânicos da Alemanha. Os países eles estavam em uma paz armada, onde eles estavam lá guardando seus armamentos e tudo mais, acreditando que eles iriam vencer a guerra, né? Porque eles não sabiam que o time oposto também estava fazendo a mesma coisa que eles. Então, quando eles começaram a guerra, eles acharam realmente que a guerra ia ser uma coisa tão rápida, porque eles acreditavam que eles estavam assim no auge da riqueza, dos armamentos e tudo mais. Mas, como percebemos, não foi bem assim que aconteceu, não foi assim que a banda tocou.
Porque em 1882, a Tríplice Aliança, que era a Alemanha, Austro-Húngaros e a Itália, fizeram essa aliança, né? E a Tríplice Entente, que Entente também pode significar aliados, que era o que? Era a França, a Rússia e a Inglaterra. Enfim, dividiram os times. Lembrando uma coisa importante, os austro-húngaros, eles eram contra os sérvicos. E os sérvicos, eles eram da Tríplice Entente. Aqui é onde é que fica localizado, né? Aqui, no vermelhinho, vemos que era a Tríplice Entente, né? Porque tem a Rússia, a França e bem aqui no cantinho temos a Inglaterra, né? Para poder formar. Também a Tríplice Entente era conhecida como... Só um instante. Era conhecido como aliados, como eu falei, e a Tríplice Aliança, né? Aliança, eram conhecidos como impérios centrais, porque eles estão bem aqui no centro e a aliança estão aqui e os aliados estão aqui dos lados. Então, só lembrar aqui dessa rima, basicamente. O atentado de Sarajevo. O que foi isso? Foi basicamente o estopim da guerra. Foi o motivo pelo qual eles acharam que deveria começar a guerra. Entendeu? Aí acabou já a paz armada, começou a guerra, enfim. Que foi no dia 28 de junho de 1914. Porque o herdeiro do trono, Francisco Ferdinando, ele estava fazendo uma pequena viagem para a Bósnia, junto com a sua esposa. Só que aí apareceu um carinha aqui, que era sérvico, e estava armado, e atirou tanto em Ferdinando quanto em sua esposa, que foi o motivo pelo qual iniciou-se a guerra. Aí aqui no slide tem a Bósnia, que era composta por sérvios, buscava junto com a Herzegovina a independência do Império Austro-Húngaro. O governador austro-húngaro responsabilizou um estudante sérvio, que seria esse aqui, pela autoria do atentado. E foi isso que declarou a guerra. Declarando guerra à Sérvia, esta era apoiada pela Rússia. Lembrando que os sérvicos estavam no time dos aliados, né? Que era apoiado pela Rússia, como eu acabei de ler. Enfim, essa guerra, a Grande Guerra, ela teve duas grandes fases, né? Duas fases que foi conhecida. Que foi a primeira fase, que foi a Guerra de Movimento, onde na próxima guerra ficou conhecida como Blitzkrieg, né? Bem aqui embaixo temos aqui o nomezinho, que foi o nome dado pela Alemanha, né? Que eles estavam basicamente conquistando, mas aí é outro conteúdo. É a Segunda Guerra Mundial, estamos na primeira. Enfim, na Primeira Guerra, a característica principal era a rápida investida do exército, onde eles estavam apenas avançando e conquistando o máximo que eles podiam. Enfim, uma das coisas que aconteceu foi o quê? Foi o estupro da Bélgica. O que foi isso? Foi a Alemanha, eles estavam indo para a França, só que no meio do caminho tinham a Bélgica. Bem aqui, olha, a Alemanha estava indo para a França e bem aqui tinha a Bélgica. E aí, né, nesse percurso bem aqui, né, que eles tinham acesso, eles decidiram pegar e acabar com a Bélgica, que estava neutra. Não estava, tipo assim, tô nem aí para essa guerra, mas sofreram as consequências. Onde eles cortaram os seios das mulheres, as mãos, estupraram as mulheres, literalmente, né, assim, mataram alguns homens. Enfim, foi uma coisa devastadora. Voltando aqui, tinha também a Batalha de Marne, que foi uma batalha francesa, que foi franceses e ingleses versus os alemães? Foi, né? Pois é. Que durou uma semana, que veio em 1914. Depois temos o quê? Os otomanos versus os russos, que os otomanos estavam a caminho da Rússia. Só que, estavam nas montanhas russas, só que tem um pequeno porém, que é o frio russo
se não estiver preparado, morre. E foi basicamente isso que aconteceu, porque eles não estavam preparados e morreram. Cerca de, deixa eu ver aqui, 70.000 soldados morreram com o frio russo. Então, não teria. Enfim, a frente ocidental foi por conta da região que estava em guerra, né? Que era a região ocidental. Agora, indo para a Segunda Guerra Mundial, onde eles já tinham conquistado bastante territórios e agora só tinham que mantê-los até que a guerra pegasse e cessasse, acabasse, ficou conhecido como Guerra de Trincheiras, porque eles cavaram buracos na terra. Esses buracos tinham cerca de 2 metros de profundidade. E essas daqui são algumas imagens das trincheiras, né? Aqui eram basicamente alguns labirintos onde tinha a terra de ninguém, onde nessa terra de ninguém eles tinham minas terrestres que eram para poder matar os soldados desavisados que estavam meio que longe do seu time, dos seus colegas de guerra. Enfim, aqui é uma imagem deles pegando e andando, né, os que estavam vivos. Uma coisa que os franceses fizeram durante essa guerra das trincheiras foi mesmo um rodízio de soldados, que que ajudou bastante os franceses. Por quê? Enquanto os alemães estavam apenas avançando e se cansando sem repor as energias, os franceses mandavam uma quantidade de soldados para avançar nas trincheiras, defender as posições, enquanto esse povo aqui estava descansando. Aí quando aqui descansavam, fazia esse leve rodízio. Deixa eu ver. Onde ocorreu também as bombas químicas, como por exemplo uma bomba que era à base de cloro, que tinha efeitos ruins até, né, e tal. E tinha outra que era pior, o pior até hoje, que tanto a ONU pegou e proibiu, caso houvesse alguma guerra, ela não pode usar de jeito nenhum esse gás mostarda, porque é fatal e é efeitos devastadores, por exemplo, bolhas no corpo, a pele começa a descamar, a sair, enfim, não pode. Aqui são alguns efeitos do gás mostarda, né? Como, por exemplo, o surgimento de bolhas, a deformação do rosto, que se torna irreconhecível, tanto que foi tão devastador isso aqui, que também causava qual é mesmo o nome do negócio? Conjuntivite. E alguns soldados que não sabiam que era conjuntivite nessa época, achavam que eles iriam ficar cegos para o resto da vida, o que deixou com mais medo os soldados e tal. Enfim, aí as pessoas que conseguiram sobreviver a esses gases tiveram que andar cerca de 4,5 quilômetros de distância para se salvar, né? E ainda ficaram com sequelas, porque não tinha por onde fugir. Tem também a campanha de Gallipoli, que sem querer eu confundi aqui a escrita, né? Mas é Gallipoli, onde a França e a Inglaterra eles decidiram pegar e avançar para o Império Turco-Otomano. Só que eles resistiram bravamente, tanto é que venceram a resistência, que foi conhecido como o maior massacre dos franceses e ingleses da Primeira Guerra Mundial. Enfim, ou seja, eles não conseguiram conquistar. A Romênia e a Itália se aliou aos aliados. Tanto é que a Itália ela ficou meio que vista como falsa, né? Por quê? Por conta que, como eu falei, eles estavam junto com a aliança, né? A Tríplice Aliança, que era os alemães, Ai, peraí que esqueci o nome. Estava junto com os alemães e os austro-húngaros. Só que aí, como a Itália estava meio que neutra nessa primeira guerra, né? Ela pegou e quem desse mais ela iria para o lado, sabe? Já que ela tava tipo assim, tanto faz. E então, quem foi que deu mais? Foi os aliados, que era a Inglaterra, a Rússia e os franceses. Então, foi por isso que ela foi para aquele lado.
por conta que eles falaram assim, se você ficar pro nosso lado, a gente vai pegar e te dar território que a gente conquistar pela África e tal. Aí eles pegaram e foi. Enfim, aí tá bem aqui, ó. 1915, a Itália, que estava neutra, trocou de lado e foi para os aliados. 1917, atacaram os navios de suprimento dos aliados. E teve também o rodízio, que eu já falei, que era por parte dos franceses. Agora chegamos na parte vergonhosa, que foi o Brasil na Primeira Guerra Mundial. O que foi isso? Como vemos aqui no meme, foi a Batalha das Toninhas, né? Que eram animais marinhos. Enfim, eles estavam descobrindo os submarinos. Os alemães já tinham uso de submarinos. E aí, os brasileiros falaram assim, beleza, vai tomar cuidado. Enquanto eles estavam vindo deixar os cafés no Porto de Santos, em abril de 1917, eles meio que foram avisados e tal. E quando estavam vindo deixar o café, os submarinos alemães pegaram e explodiram, né, os navios brasileiros. O que os brasileiros pegaram e declararam guerra também aos alemães, que era a Tríplice Aliança. Enfim, aí quando eles estavam vendo um tempinho depois, eles viram coisas no mar e decidiram que, atirar. Só que quando eles acharam que eram submarinos, novamente, mas quando vai ver, eram toinhas. Enfim, a vergonha, né? Depois disso, temos o quê? A saída da Rússia, em 1917, mesmo ano da vergonha do Brasil na Primeira Guerra Mundial. O que foi isso? Enquanto a Rússia estava lá a todo vapor durante 1914 até 1916, ela meio que ocorreu uma escassez de alimentos, né? Porque tinha que suprir as necessidades dos soldados, enfim. Também tiveram o alistamento obrigatório, o que ocasionou o quê? O despreparo dos soldados, porque como era obrigatório, tanto os que estavam preparados e tiveram que ir, os que estavam despreparados também tiveram que ir, porque estava precisando de mais soldados para a guerra. Enfim, aí também teve o czar, que estava cobrando impostos mais altos. Tanto é que deixou a população mais revoltada, que ocasionou o quê? Na Revolução Socialista, né? Que os pessoais, né? O povo estavam querendo uma mudança, não estavam querendo aqueles impostos altíssimos que o czar estava propondo. Tanto é que, por meio disso, os bolcheviques chegaram ao poder, vencendo os mencheviques, vulgo a Rússia e o diabo 4 aí. Enfim, eles tiraram os russos da guerra, porém, todavia, entretanto, tiveram que fazer um trato com a Alemanha, né? E nesse trato ficou conhecido como o Trato de Brest-Litovsk, que foi em 1918 que eles tiveram lá que assinar. Para isso, ele pegou e perdeu vários territórios para a Alemanha, porém, por esse tratado ele meio que foi quebrado quando a Alemanha perdeu, porque depois disso vemos a entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles estavam tipo assim, tô paz e amor aqui, eu não vou mexer com ninguém. Eles estavam tendo o quê? Uma indústria armamentista muito procurada, né, por conta da guerra. Estava sendo totalmente procurada e eles acabaram lucrando bastante com isso, né? Enfim, porém, eles se manteram neutros entre aspas, né, que estava ajudando a Tríplice Entente ali nas espreitas. Enfim, eles concederam empréstimos à Tríplice Entente, ou seja, aos aliados. Ficou dando empréstimos. Porém, tinha um pequeno salvo ali, né, um pequeno mas, que era que se os aliados perdessem,
quem é que ia pagar? Quem é que pagar a dívida altíssima que eles iriam ter? Não sei quem queria pagar, mas ok. O que foi que ele fez? Como viu que a Rússia estava saindo, eles ficaram assim, cara, não vai dar bom, vamos perder, e se perder não vai ter quem pague. Então, uma desculpa que eles usaram foi que, não foi desculpa, é que foi um fato que ocorreu, que foi um ataque aos navios americanos, por parte dos aliados, ou seja, a Alemanha. A Alemanha atacou ali os Estados Unidos, né, o navio deles, e eles falaram assim, não, chega, basta, eu vou acabar com essa bagaça toda, enfim. Tanto é que os Estados Unidos entraram na guerra, declararam guerra aos alemães e seus aliados, e um grande volume de soldados, tanques, navios, aviões e guerras foram utilizados para que a vitória da Tríplice Entente fosse assegurada e a dívida fosse compensada, né, e tal. Em novembro de 1918, o Armistício de Compiègne acertou a retirada dos alemães e a rápida vitória da Tríplice Entente. Mas como nem tudo é flores, depois disso, ocorreu o quê? Ocorreu que teve o Tratado de Versalhes, onde nesse tratado ocorreu a proibição das armas e munições, extinção da força aérea, né? Redução significativa da marinha, desmilitarização do reino, divisão das colônias entre as potências, perda de territórios fronteiricos, Alsácia-Lorena para a França, concessão de porto da Danzig, do corredor da Polônia, enfim, né? Pagamento de indenização de 33 bilhões de dólares. Tudo isso aqui, em resumo, causou uma diminuição do espírito nacionalista dos alemães, né? O que deixou todo mundo ali meio com raiva. Também sem contar que também teve a imposição da república para os alemães, né? Então, os alemães passaram a ser república. Também teve, como a moeda, o dinheiro alemão estava muito baixo mesmo, eles passaram por um período de inverno, né? Que é comum normalmente por ano, sabe? Pois é. E nisso estava tão desvalorizada o dinheiro que a madeira valia mais do que o dinheiro. Tanto é que eles queimaram o dinheiro porque eles não poderiam gastar madeira, entendeu? Para poder eles acabar com o frio, queimaram o dinheiro. Enfim, eles passaram por uma humilhação tão grande que na Segunda Guerra Mundial, né, ou um pouco depois, 20 anos depois quase, Hitler falou assim, quer saber de uma coisa? Vou acabar com essa humilhação e vou reconquistar a nossa dignidade. E aí é coisa para o próximo capítulo. Uma coisa muito importante. Esse tratado ele foi assinado em um vagão vazio do território francês. Tudo não começou com a pequena rivalidade entre a França e a Alemanha, né? Que era o revanchismo. Então, tiveram a revanche, que foi assinado esse tratado, né? O que causou outra guerra. E também outra coisa que teve foi a criação da Liga das Nações, que elas pegavam e visavam o quê? Já aprendemos que não podemos mais ter